Fala pessoal, espero que esteja tudo em paz com vocês. Mais um dia de quarentena aqui, tá bom? É hoje dia 25, aqui no estado do Ceará especialmente. Apesar da quarentena, é um feriado também. Então, aquelas pessoas que estão trabalhando mesmo no período de quarentena, hoje aí estão de folga, vamos dizer assim. Mas pessoal, algumas coisas aqui que eu queria conversar com vocês no nosso momento aqui, coronavírus, tá bom? Ontem nós tivemos aí uma palavra do presidente, né? Onde o presidente solicita a população a voltar à sua vida normal e, e manter a rotina, né? Como era antes, vamos dizer assim, porque essa gripe, esse coronavírus, na percepção do presidente, é, na realidade, algo amplificado pela mídia, que a mídia acabou criando toda uma histeria, todo um pânico em cima de tudo isso, tá bom? Então eu queria analisar com vocês algumas coisas. A gente olha hoje para o mundo inteiro parou, o mundo inteiro está parado. Não é o Brasil que parou, o mundo inteiro parou, né? Conglomerados de empresas gigantes que vivem exclusivamente daquilo que faz todos os dias, como por exemplo a Disney. A Disney parou, os estúdios de Hollywood pararam, né? Lugares que produzem bilhões de reais estão parados, não estão produzindo nada. Mas, segundo o presidente, isso tudo é só uma histeria da mídia. Pessoal, é uma questão de bom senso. Se fosse realmente uma histeria da mídia, uma amplificação da mídia acerca de algo que realmente não é o que é, nós estaríamos com o mundo inteiro parado. Empresas como Disney, como os parques de Orlando, como Hollywood, a Globo parou suas gravações das novelas, programas com plateia deixaram de existir, as plateias estão sendo reprisados. Vocês acreditam que milhares e bilhões de reais deixariam de circular no mundo hoje simplesmente por causa de uma gripezinha? Você acha que isso faz sentido? Você acha que as Olimpíadas seriam adiadas para uma outra data por causa de uma gripezinha? Você realmente acha que milhares de pessoas estão sendo enterradas todos os dias sem direito a um velório, sem direito a família se despedir ali do corpo, vamos dizer assim, por causa de uma gripezinha? São incontáveis os números de mortos hoje. A Itália superou a China em números de mortos. E agora, ontem, a Espanha superou a China em números de mortos. Muitos países, talvez o próximo seja os Estados Unidos, que Deus livre, mas tudo indica, porque hoje é o epicentro desse foco, a tendência é que seja nos Estados Unidos. Talvez vá superar a China também em números de mortos. E você acha que tudo isso não é nada? É a China que se juntou com a Rede Globo, como eu já vi gente dizer que a China se juntou com a Rede Globo para poder montar tudo. Gente do céu, é uma questão de bom senso, pessoal. Uma coisa, o presidente tem razão. Se a economia parar, a gente vai ficar em maus lençóis. E de fato nós vamos. Se a situação continuar como está nos próximos meses, as empresas vão começar a demitir. Milhares de brasileiros serão demitidos nos próximos meses. Empresas pequenas e pequenos empresários vão quebrar. Isso aí é certo, pessoal. Agora a pergunta que a gente precisa fazer é o seguinte: o que nós queremos hoje? Nós queremos daqui 2, 3, 4, 5 meses estar vivos, mesmo que quebrado, tendo que lutar para refazer a vida? Ou Deus o livre, estar morto ou com um ente querido que morreu por causa de uma enfermidade dessa? Sabe? É uma coisa que a gente precisa avaliar. Você quer voltar à sua atividade, eu quero voltar à minha atividade, todo mundo quer voltar à sua atividade. Mas a saúde e a vida está acima de qualquer condição financeira que a humanidade possa se encontrar no futuro. Entende? Então, a gente precisa decidir o que nós queremos nesse momento. Nós queremos manter a economia rodando, porque assim, na minha opinião particular, e olha que eu não sou contra o Bolsonaro, não.
Em termos gerais, eu sou até a favor dele. Mas eu não sou louco o suficiente para aprovar ou apoiar o presidente em tudo que ele fala. Eu tenho criticidade, eu tenho bom senso e sabedoria, graças a Deus. E o presidente não tem a mínima sabedoria. O desejo do presidente hoje é ver a economia rodando, porque ele não quer, daqui a um ano, ver que o Brasil não cresceu nada e a perspectiva do PIBinho que já estava sendo desenhado fique menor ainda, se torne negativo, porque o Brasil vai se tornar negativo no próximo ano por causa disso. E o presidente está preocupado única e exclusivamente com a economia. Ele não está preocupado com a sua vida. Ele não está preocupado com você, com o seu dia a dia. Se você vai sair vivo ou morto depois de tudo isso. Ele está preocupado se a economia vai estar bem, se ele vai poder mostrar os números que garanta-lhe uma reeleição. É só isso que ele está preocupado. Pessoal, aqui em Fortaleza, em Fortaleza, aqui não, que eu moro em Calcaia. Em Fortaleza, o prefeito Roberto Cláudio está fazendo um hospital de campanha lá no estádio Presidente Vargas, para 204 leitos. O governador Camilo Santana pegou 3 hospitais daqui do estado e criou mais 50 leitos em anexo a esses hospitais. Em paralelo a isso, comprou um hospital privado que estava fechado, pôs ele agora em atividade com mais 200 leitos. Você acha que os governadores, os prefeitos estão se mobilizando, ampliando leitos e mais leitos por causa de uma gripezinha? Você acha? Eles que estão muito pouco preocupados em geral com a nossa situação, de repente se preocupam dessa forma. Você acha que é por causa de uma gripezinha? Não é, pessoal. Isso é muito sério, isso é muito grave, tá? A letalidade desse vírus ela é uma letalidade muito baixa. Isso é verdade. Não é um vírus que mata, assim, pegou, morreu. Não, não é. Mas, pessoal, é um vírus que quando ataca suas vias aéreas, você precisa obrigatoriamente de ter máquinas que façam você respirar enquanto o processo de tratamento acontece para você receber cura. Se não tiver uma máquina para manter você respirando, porque você perde a capacidade de respirar, você vai morrer. Aí o presidente disse que, na realidade, é um vírus que atinge só os idosos. Não é verdade, pessoal. Já tem relatos de crianças que morreram, de jovens que morreram. Agora, os que mais morrem são os idosos. Mas não é porque o vírus é letal mais para os idosos. Os idosos eles morrem mais porque por protocolo mundial da saúde, quando você tem um leito e 2 pessoas precisando do mesmo leito, a preferência será do mais jovem em detrimento do idoso. Porque o idoso, pessoal, já viveu muitos anos de vida. Se ele for salvo, eu vou falar aqui com toda a realidade do mundo, se ele sair dessa situação salvo, ele vai continuar dependendo da aposentadoria, não gira, não trabalha para a economia girar, enquanto que o mais jovem está ativo na sociedade, fazendo a economia girar e o dinheiro dele ajuda a pagar a aposentadoria do idoso. Numa situação como essa, a preferência é sempre do mais jovem. A gente sabe disso, eu sei disso que minha esposa... a gente cuidou da bisavó dela durante 3 anos antes dela falecer. Ela tinha Alzheimer. Quando ela sentiu dificuldade de respirar e a gente foi no hospital do Conjunto Ceará, lá não tinha leito para ela, porque ela precisava naquele momento de um respirador. Não tinha leito para ela e ela acabou falecendo. Mas tinha leito no hospital, mas tinha alguém ocupando lá que era mais jovem do que ela já era uma idosa. E a prioridade é sempre daquele que é mais jovem. Isso é uma realidade, isso é um fato. Então milhares de idosos têm morrido no mundo todo porque em detrimento deles estão os jovens precisando do mesmo leito e a prioridade é dos jovens, pessoal. Essa que é a realidade. Mas se todas as pessoas, inclusive os idosos, tivessem acesso a ter um respirador num momento como esse, todos se salvariam, porque o vírus não tem essa letalidade toda. Todos se salvariam, mas não tem leito. Então nós temos aí a China, a Espanha, a Itália, com milhares de mortos, com toda a tecnologia, infraestrutura e sistema de saúde que eles têm. Nós temos o que por nós, pessoal? Porque o SUS não consegue operar nem no dia a dia. Se não fosse os heróis aí dos nossos médicos, os nossos enfermeiros que estão dando a vida nesse momento aí, trabalhando às vezes 20 horas por dia em favor de nós, os poucos casos que a gente tem, que comparado ao mundo ainda é pouco,
tinha sido números muito piores, tá bom, pessoal? E detalhe, hoje nós estamos nessa condição que não é tão ruim comparado a esses outros países, graças às medidas que os governadores estão tomando. Porque se fosse pelas medidas do presidente, desde o início o presidente fala que isso é uma bobagem, que isso não é nada demais. Certamente nós estaríamos na pior condição possível. Na pior condição possível. Mesmo assim, existe especialistas da ABIN que apostam na possibilidade de, em piores casos, em piores situações, nós chegarmos até 8 mil mortos. Não acredito que isso acontecerá, porque as medidas estão sendo tomadas nos estados, graças a Deus, por sabedoria dos governantes estaduais, estão sendo tomadas medidas drásticas, radicais, sim, mas medidas necessárias e que têm salvado milhares de vidas. Milhares de vidas. Aqui no estado do Ceará, na minha opinião, o Camilo Santana tem se tornado assim um grande líder, tem decidido assim preventivamente as decisões certas, tem agido de modo correto e eu acredito que isso vai salvar muitas vidas no nosso estado. E se os governadores mantiverem tudo isso, eu espero daqui 1 mês, 2 meses, nós termos passado pelo pico de tudo isso com níveis baixíssimos de morte e com níveis altíssimos de recuperação para os que pegaram. Mas por causa das medidas que foram tomadas, se a gente achar que isso é uma gripezinha e de que isso não é nada demais, nós vamos começar a ir às ruas, hoje com toda a situação do mundo. Eu vejo pessoas andando na rua desleixadamente, não mantêm a distância social necessária e ficam em lugares aglomerados, sem máscara, sem nada. Pessoal, o povo não se conscientiza. Imagina se tivesse tudo como normal, como se nada tivesse acontecendo. Então, pessoal, decida o que você quer. Você prefere no futuro estar quebrado e ter que trabalhar dobrado para refazer sua vida? Ou você prefere estar morto ou chorando a morte de um ente querido seu? Tá bom? Então, eu espero que nada disso aconteça. Nem que a gente morra, nem que os nossos entes queridos morram. E eu espero que a nossa economia não quebre, ela continue girando. Mas às vezes a gente precisa decidir entre uma situação difícil e uma outra mais difícil ainda. Às vezes a vida não é fácil e esse é o momento da vida que nada é fácil, não tem decisão fácil. A gente precisa decidir e a decisão é difícil. Então, sabedoria para todos nós, tá bom? Mas não esqueçam, acima de tudo isso, Deus está do alto dos céus vendo tudo. E no momento certo, Ele trará a luz a tudo isso. Eu espero que você esteja pelo menos orando, né, para que Deus possa operar em meio a tudo isso. Porque a humanidade esqueceu Deus. Há anos que a humanidade vem dia após dia esquecendo Deus. Mas agora esse é o momento de toda a humanidade esquecer os seus maus caminhos, se converter dos seus maus pensamentos e se voltar para Deus. A Bíblia diz que aquele que se volta para Deus, Deus também se volta para ele. Um abraço, fique em paz.